Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Portão de Embarque. Hoje aqui ao meu lado, Ezequiel, meu amigo, parceiro. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Hoje uma convidada mais do que especial. Conheci essa moça agora, nesse minuto, não teve briefing, então vai ser tudo no ao vivaço mesmo. Com emoção. Com emoção. Sem filtro. Sem filtro. Sem dignidade. Sem dignidade. Vocês já estão percebendo que o negócio vai ser engraçado. Melina, muito prazer. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Abrilhantar aqui o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve neste canal ainda hoje. Gente, clica no sino, Isso. sabe? Se inscreve, comenta, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. Exatamente. É isso aí. Dá uma força pra gente. Precisamos aí deixar esse canal lá em cima o mais rápido possível. E eu conto com a sua ajuda. Melina, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Eu li um pouquinho sobre sua carreira. Ela é uma ex-agente de viagem, ou seja, trabalhou... Não existe isso, Alexandre. Não tem? Eu achava que não existia. Né? Não sei, vamos ver. Ao longo do episódio ela vai contar se existe pessoas que saem. Mas, na verdade, ela trabalhou no turismo durante um bom tempo, quase 15 anos de carreira no turismo. Hoje está seguindo por outros caminhos que ela vai explicar. Vai contar um pouquinho sobre a vida dela, onde que ela trabalhou. Empresas muito boas, inclusive conheço algumas. E ela vai contar um pouquinho do turismo. Mas o mais importante, ela deixou a cachaça do turismo. Mas não deixei a cachaça, não é mesmo? Então, deixou do turismo ficou, mas a cachaça em si, a mais cachaça ou menos. científica. E ela deixou o turismo, e aí a gente vai ouvir um pouco do outro lado e também sobre as experiências de viagem dela, porque essa moça viajou por muitos países e eu tenho interesse de saber sobre algumas coisas aqui. Seja Legal. bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá. Muito obrigada, Lê. Muito prazer, Ezequiel. Nossa, Bom revê-lo. verdade. Querido. Vocês se conheciam? Já. Amiguinho? Já. Do turismo, né? Fizemos bons negócios juntos no passado já. É verdade. Por onde é ela verdade. passou, né? Enfim. Durante a passagem no turismo. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu trabalhei no turismo durante 15 anos. Só que quando eu estava com 30 anos, eu entrei na crise dos 30. E aí eu comecei a sentir um desejo de voltar a um sonho antigo, que era de ser atriz. Olha que legal. Olha. Aí eu voltei a estudar artes cênicas, enfim. Aí fui picado pelo bichinho das artes. E aí eu fiz uma transição de carreira aí. Eu estava no Hyatt quando eu voltei a estudar. Eu fui Hyatt, eu fui Meliá, Olha eu aí. fui Rio Quente, eu fui LAN Airlines. Que legal. Tive algumas passagens aí. E aí, em 2017, aí eu fiz um pé de meia, né? Porque dizem que o universo artístico é um pouco delicado, e é mesmo, gente, é bem delicado. Se vocês acham que o turismo é difícil, você não sabe que o audiovisual, as artes, a atuação, o teatro, outro mundo. lugar de resiliência. E aí, em 2017, eu fiz essa transição de carreira e eu me tornei atriz e também me tornei produtora. Abri uma produtora em 2018 e estou aí, tivemos algumas pausas aí durante esse percurso, mas até hoje eu atuo e faço produção. Que legal. Resumidamente, acho que é mais ou menos isso. Pô, legal. Sensacional. 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 Ideia boa, né? Ideia Sair boa. do turismo, Nossa. que ideia maravilhosa. Não Mas quer boa, dizer que assim. você saiu ainda, porque eu não conheço. A maioria conhecida dos profissionais de turismo saíram, ficaram um tempo fora e depois voltaram de novo. Por forças maiores, talvez. Assim, Então, eu não vou mentir pra vocês que eu tive uma pausa assim no ano de 2019, quando o dinheiro acabou, o desafio. volto pra lá, para as O desafio drogas. começou a dificultar um pouquinho. E aí eu voltei para uma agência, mas foi um período muito rápido. Muito rápido. E aí não faz mais parte, assim, eu senti que realmente a minha vida, o meu mundo agora tá aqui, tá nas aqui. artes mesmo, Legal. sabe? Legal. Tava nesse universo. E é mais ou menos Que bom que você isso. se encontrou, que legal. Isso é então. importante. Não é todo mundo que se Não. encontra, né? Não. Tem uma amiga minha que sempre fala, ela sempre quando eu tô discutindo pra ela, mostrando as dificuldades, ela fala pra mim que durante toda a minha carreira eu sempre virava pra ela e falava: Vanessa, mas não é isso. Não é isso, não tô no lugar. E desde que eu fiz essa transição, Olha que legal. pode ser que eu não saiba ainda pra onde é, mas eu tô no lugar. Eu sei que eu tô no lugar, no caminho Isso. certo. Hoje eu me sinto mais me sinto pertencida, digamos assim. Ok. Mas eu fui muito feliz no turismo, assim. Eu sempre fui de vendas, eu tenho minhas grandes amizades são do turismo. O turismo me proporcionou um Então. entendimento sobre viajar, que é uma das minhas grandes paixões. E você viajou pouco, né, Melina? Você sabe que viajei. Pelo que eu vi seu briefing aqui, já andou os continentes. Mas eu comecei a viajar velha não, né? Eu comecei a viajar mais eu tinha a minha primeira viagem internacional foi para a Austrália. Eu fui morar na Austrália. Olha. Eu acho que eu estava com 25 anos. Então, assim, eu não comecei tão cedo, né?
Mas aí, na Austrália, realmente eu fui picada pelo bicho do aéreo, né? Aéreo. Da passagem. Aí foi o que fez abrir meu olhar sobre o mundo é muito mais do que isso, Diz que né? é isso aí. E aí eu tive a possibilidade de morar lá, voltei, continuei no turismo. E aí, Você foi para estudar? eu fui... Ou- Eu tinha terminado uma relação muito longa e eu fiquei um pouco perdida. Eu trabalhava na Meliá na época. Tá. Eu fiz uma mudança, eu fui trabalhar num resort. Sabe assim, quando você não tá... Eu tava meio confusa. Sim, Coração magoado, é isso. Eu acho que eu tava meio assim... Eu acho que mexeu. Não, foi uma relação muito conturbada. E um término muito ruim. E aí... Teve um dia, essa história é bacana. Eu já estava no outro resort, aí eu fui fazer uma visita para os meus amigos da Meliá. Tá. E uma menina que nem era tão amiga minha falou assim: por que você não vai numa agência e vai, sei lá, para a Austrália, vai para outro país, fica um tempo lá estudando? E teve um dia que eu fui de manhã numa agência especializada em Austrália. Nesse mesmo dia, eu fui à tarde na Paulista, na CIE, como que chama? CIE, né? É de intercâmbio, não lembro agora. Sei, central de Um intercâmbio. amigo meu, fui ver Londres, um amigo meu que fez faculdade comigo. Cheguei lá, ele tinha acabado de voltar da Austrália, ou seja, só falamos de Austrália. E à noite eu fui beber com os amigos, né, do turismo. Chorar as mágoas. Beber mesmo, Beber assim. mesmo. Não, já não estava sofrendo tanto. E aí eu encontrei um amigo meu que estava no Renaissance e ele trouxe uma outra pessoa do Renaissance que tinha acabado de voltar da Austrália. Austrália. Aí eu falei, agora fechou. aí eu senti Austrália. Aí eu senti Tá que muita coisa. não era uma decisão minha, que era uma decisão do universo. Aí eu fui para a Austrália. Legal. E foi, eu acho que a melhor experiência que eu tive. Eu acho que todas as pessoas que têm oportunidade de ter uma vivência internacional de maior tempo, eu não acho que eu fiquei tanto tempo, eu fiquei 6 meses. 6 meses. Mas eu acho que é tão importante porque, primeiro, você tem a oportunidade de você se enxergar em um outro universo, com outras pessoas, com outras histórias. Sem dúvida. E foi um encontro que eu tive comigo mesma. A Austrália realmente me trouxe eu de volta, não sei nem se isso faz sentido, mas foi muito bom. Eu tenho grandes amigos que eu fiz na Austrália até hoje. Eu tenho um amigo meu, 2 amigos da República Tcheca, que a gente se reencontrou algumas outras vezes. Eu tenho uma grande amiga polonesa, eu tenho uma grande amiga australiana. Então, assim, amizades para a vida. E muitas histórias de cachaça, Ezequiel, muita coisa relacionada à bebida alcoólica. Esse podcast vai passar. Não, fica tranquila. Fica assim, 24 horas. Pode abrir o coração. Maiores de 18 anos podem Sim. assistir esse videocast. Que legal. Foi bem legal, foi bem legal. Antes de partir para a sua parte de viagens, que é um assunto que acho que a gente mais vai falar aqui dentro. Dentro dessas empresas todas que você passou, que foram empresas grandes, pelo seu currículo aí, qual empresa te chamou mais atenção? Que você percebia e falava assim, puta, aqui eu tava legal trabalhar aqui dentro. Nossa! Que você falava, putz, aqui eu tava encaixada. Foi uma companhia aérea e Isso, 4 porque redes, trabalhou é isso? ela trabalhou em companhia, trabalhou... Tiveram Resort, outras passagens de Rio 3 Quente, meses. Resort. Tá, 5. ok. Eu acho que assim, eu fui muito feliz na LAN. Na LAN. Legal. É que é muito complicado, assim. Eu fui. Não, assim, em termos de felicidade, eu fui muito feliz na LAN. O Hyatt foi um momento. Era um momento que eu estava nessa transição, mas o Hyatt eu tenho amigos que eu amo de paixão. Você era comercial lá. Sempre comercial, Comercial. assim, desde a Meliá comercial. A Meliá eu tenho amigos até hoje, eu tinha 20, né? Tô com uns 34, 37, quase 40. E aí, amigos que eu tenho até hoje, mas a LAN. Cara, eu gostei demais de trabalhar em aviação. Muito, muito, muito. Bacana. Era um escritório lá na Consolação. Era uma equipe muito bacana, assim. Inclusive pessoas assim. Mandar um beijo, assim, Carol, Sabrina, Rodrigos e etc. Pessoas que eu levo até hoje, mas eu acho que, sei lá, a aviação era um universo diferente da hotelaria. Eu fiquei muito mais tempo na hotelaria do que a aviação. E a LAN aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu estava voltando da Austrália, eu estava no voo e eu estava pensando, o que eu vou fazer agora, né? Para onde eu vou quando você vai começar a se planejar nesse retorno? Eu estava num voo LAN, aí eu falei, acho que eu vou trabalhar em companhia aérea. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha um cartão do gerente de vendas da época, que a gente se encontrou na Flytour, na recepção, eu indo fazer uma visita, ele indo fazer outra visita. E eu tinha um cartão de alguém da TAM e eu mandei meu currículo para essas 2 companhias.
Na época eu liguei pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, não sei se você vai lembrar, fazia, sei lá, 2 anos. Sim, me dá uma executiva aí da Meliá. Aí ele fala, lembro, uma de terno verde, só que o Rodrigo é daltônico, que era amarelo terno, mas tudo bem. E aí foi que eu entrei pra... A situação tá ficando complicada, mas... Tô com um pouco filtro, né? Tá tudo certo. Solta, pode soltar. Passou. E aí eu fui pra LAN. Que legal. E foi realmente muito bom. Eu não sei se a LAN não tivesse feito a fusão com a Latam, eu não sei se eu teria saído, assim. Porque era um lugar que eu realmente me sentia muito em casa. Eu gostava. Então, pra você, a fusão não foi boa? Não. Mas eu saí antes da fusão, né? Quando começou a fusão, tava todo mundo muito preocupado, né? Inseguro, porque o comercial era da TAM. E aí a gente começou a mandar currículos, e aí foi quando eu fui pro Hyatt. E aí você, na verdade, você foi LAN Chile. Eu fui LAN Chile. Pessoal, para quem não é do métier, para quem não é do turismo, e tá vendo essa moça falar, ela trabalhou na LAN. No passado eram empresas distintas, eram empresas separadas. Então nós tínhamos a LAN Chile, nós tínhamos a LAN Peru, né? É verdade. E nós tínhamos a Latam, ou seja, a TAM Linhas Aéreas, que hoje em dia isso tudo foi unificado, virou uma empresa só. Hoje você tem LAN Argentina, LAN Chile, LAN Peru e Latam, que na verdade hoje juntou uma coisa toda. Tudo hoje é chamado de Latam. Todas essas empresas operam com o mesmo nome, guarda-chuva, né? Guarda-chuva só. Então, ela trabalhou numa empresa chilena que, na verdade, ainda não era sócia aí da empresa brasileira. E o nosso gerente, ele saiu, ele foi para outro lugar, e quando ele saiu, aí todo mundo, assim, realmente se preocupou, o pessoal começou a fazer um movimento, e por sorte, enfim, eu acabei sendo recolocada rápido. Então, eu saí, depois que ele saiu, acho que eu saí depois de 1 semana ou 2, e aí foi pro Hyatt, eu fiquei uns 2 anos, aí depois eu fui para Rio Quente. Eu sou ruim de datas. As empresas, eu sempre ficava... A Meliá, acho que foi a que eu fiquei mais tempo, que foram mais de 3 anos. Mas eu sempre ficava 2 anos e meio, assim, enjoava rápido. Por isso que é bom atriz, né, gente? Cada hora um personagem. Tá trabalhando cada dia. Tudo a ver com o seu perfil, né? Tudo a ver. Mudanças. Que legal. Mudanças. Então, LAN. Aéreo. Que legal. A LAN foi a empresa que mais... Aí você depois saiu do nosso setor, vamos dizer lá assim, do setor de viagens. Foi. E aí eu entrei, aí em 2017 eu decidi ser atriz, aí fiz curso de tudo que vocês imaginarem, desde palhaço, curso de atuação, direção, canto, dança, e enfim, aí tô nesse universo, não é mesmo, Marcelo? Estamos aí juntos desde então. Você gravou novela, minisséries, o ano teatro, talvez? Sim, só que assim... É muito desafiador, né? Eu já fiz muita coisa de YouTube, eu já fiz comercial. Podcast. E o ano passado, 2 coisas muito boas aconteceram para mim. Eu tive uma participação eu não sei se eu posso falar, uma participação de uma série da HBO, que vai vir a 2ª temporada agora esse ano. E gravei um filme para Netflix. Olha, parabéns. Que vai estar aqui esse ano. Então foi bem especial. Eu espero que isso abra algumas portas. Com certeza. Mas eu trabalho muito com produção. Eu faço muito produção de eventos, inclusive. Eu faço produção enfim, de gravações, de videoclipe, de comercial. E eu tenho uma produtora que é especializada em captação de projetos aprovados em lei de incentivo. E aí eu estou nesse período de comercialização. Faço de tudo, não é mesmo? Não é muito fácil ultimamente, não, a verba, né? Se a gente for entrar no assunto político, meu amigo, é melhor a gente falar de viagem, né? Para manter uma certa discrição, não é mesmo? É confusão mesmo. Sou uma pessoa meio polêmica nesse... Você quer confusão mesmo. Bom, olhando aqui as suas viagens, porque, pessoal, eu tô com o meu celular aqui aberto, porque há tantos países que essa moça já viajou, que eu tenho uma inveja branca sua, para não falar outra coisa, tá? Aonde que você não foi, na verdade? Então, não, tem muito lugar que a gente que não... Ela já viajou pela América do Norte, já viajou pela América do Sul, aqui, bons países aqui pela América do Sul. Fez a Europa inteira, né? Fez Ásia. Mas a Ásia foi só Tailândia. Preciso voltar, gente. Preciso voltar. Curtiu lá? Voltei toda queimada. Como assim queimada? Não é nem queimada de sol, é queimada mesmo, porque... Entrando no assunto da Tailândia, eu fui quando eu estava na Austrália. Conta isso aí pra gente, então. Eu fui com uma amiga, a Cama Teresa, minha amiga polonesa. E na Tailândia, em Koh Phi Phi ou Koh Phangan? Koh Phi Phi,
Na praia, eles têm uma mania de colocar arco de fogo, corda de fogo, para as pessoas pularem corda. E eles dão um drink de graça para quem pula corda. Então, assim, eu ia, pegava o drink, eu voltava, pegava o drink, eu ia, pegava o drink. Aí você tomava um e dava um pulinho, um jump. E era muito bom, porque meu pai, ele trabalha com segurança do trabalho, né? Olha eu voltei realmente muito queimada. Mas que combinação boa, né? Drink com fogo. Não, pô, mas assim, era um drink... sensacional drink, a ideia. Era um drink azul. Era um drink azul, então assim, tipo, cada hora que eu ia pular, tem até vídeos, assim, eu pulando, caindo no fogo, e eu me arrebentei muito, e aí, era muito bom, porque eu ficava um pouco bêbada, e eu chegava, enfim, dormia, e no dia seguinte minha amiga Cama Teresa falava, você tá bem? Você se queimou ontem? Eu falei, imagina que eu me queimei. Mas queimar de queimar mesmo ou algum... Não, queimar de queimar mesmo, assim, só que é um queimar... Você pulava uma fogueira, mulher? É corda ou é fogueira? Você pulava uma fogueira. É uma corda com fogo. Com fogo. É uma corda com fogo, só que o que acontecia? Eu caía, né? Eu me a queimei, corda, mão, tome. pé, e a corda pegava no meu pé, então assim... Vai torrando. Teve alguns acidentes, só que o pior foi aquela bola de fogo, as pessoas pulam dentro da bola para passar para o outro lado. No arco. Um arco, isso. E aí eu tava com um vestido longo. E aí eu fui com a primeira... Não vai dar certo mesmo. Aí Não dá certo. eu fui com a primeira... Tô completamente bêbada. Eu fui com a primeira perna, a segunda ficou. Então a segunda passou no arco. Então a minha perna ficou assim com a marca Preso. do arco. Na perna inteira, assim, tipo, aí esse dia, essa foi, e outras queimaduras, e aí eu ia tomar banho, eu falava, imagina, Cama, não me queimei, aí, Cama Teresa, me queimei sim, realmente, a noite foi boa. Eles têm aquele, como é que é, bucket, que coloca vodka, é um balde, é um baldinho, que aí você coloca, sei lá, Coca-Cola e vodka, uísque, e eu nem sou... Tudo é álcool, né? E assim, eu não sei nem se era verdadeiro aqueles uísque, Então, aquelas além de vodkas. tudo. Então, realmente, assim, foi uma viagem, Uma assim, viagem com marcante. muito alcoólica. Uma viagem Tailândia foi o quê? Uma semana? Um mês? Acho que foram 14 dias. Aí a gente foi pra Koh Phi Phi, Koh Phangan, naquela Phumum Party. Ai, na Phumum Party foi maravilhoso, porque a gente chegou, a gente não tinha hotel e tava lotado. Aí a gente foi pra festa. O que é o Phumum Party, Mel? Phumum Party de Koh Phangan. É uma festa famosa lá na Tailândia. E aí a gente foi pra lá, só que Sem hotel. sem hotel aí, ó. Uma pessoa A mulher Na trabalhava na rede hoteleira, veio do turismo, trabalhava na rede hoteleira e vai fazer uma viagem e vai sem hotel. Você Não. percebe que assim, né? O universo conspira mesmo, né? Queridos, A gente gosta... queridos ouvintes e pessoas que estão assistindo, não façam essa brilhante ideia. Só que a gente chegou Claro. lá, a gente pensou assim, porque ia ter disponibilidade um dia depois, porque a gente chegou no dia da Phumum Party. Por que a gente chegou sem hotel? Porque era pra gente ter ido um dia antes, só que a gente tava numa ressaca tão maldita que a gente não conseguiu levantar da cama. Mas Então um a dia antes você tinha reserva? Aí a gente tinha reserva, e caiu a reserva reserva. caiu. Exato. Então Força aí. é verdade, eu lembrei disso agora, o que o álcool faz, né? É o que faz. Gente, a amnésia alcoólica é uma coisa séria, isso existe. E aí a gente chegou lá, só que era Phumum Party, a gente chegou à noite, a pousada que a lotado. gente ia ficar deixou a gente tomar banho, deixamos a mala lá, ninguém vai dormir, imagina? Vamos pra festa. Então vamos pra festa. Só que essa minha amiga Cama Teresa, que tem talvez um pouco mais de problemas do que eu psicológicos, ela, naquela Phumum Party, em cima da balada, tinha um escorregador gigante. Então você subia em cima da casa e você descia o escorregador. A cama subiu, desceu e uma pessoa veio atrás dela e bateu nas costas. Ou seja, ela ficou sem conseguir andar. E aí eu, Cama, pelo amor de Deus, o que a gente vai lá falar? Não, tô tranquila aqui, menina, tô conseguindo dançar, morrendo de dor. A gente fez amizades, enfim, a Cama acabou arrumando um quarto lá de um pessoal de Israel. O pessoal de Israel, 3 pessoas dormiram numa cama, ela dormiu em outra e eu dormi naquele dia na varanda, numa... Uma rede? Não, era uma cadeira, uma espreguiçadeira de madeira. Eu acho que foi uma das piores noites de sono. Foi horroroso. Mas no dia seguinte a gente se hospedou e consegui matar a ressaca, consegui dormir. Embora. E assim, lá vou tá novo, né? Tailândia marcante, então. Tailândia foi marcante. Tailândia Você foi voltaria lá marcante. de novo? Com certeza absoluta. Então, a cidade é Então. linda, o país é lindo. É lindo, as pessoas são maravilhosas. Por isso que eu gosto de escutar todas as pessoas que viajam para o mesmo destino. Cada pessoa que vai para um destino, ela volta com uma opinião diferente da outra. E as pessoas voltam falando mal da Tailândia? Eu Deus. tenho relatos de pessoas que odiaram. Não volto nunca Foi boa mais. experiência. Não Mas curtiu, pode acontecer não curtiu. também, pode acontecer. Sabe, assim... E aí eu te falo, eu com os meus
poucos anos de experiência, por isso que esse meu cabelo longo aqui, que vocês estão vendo, com poucos anos de experiência, eu sempre falo, eu tenho essa frase que é de uma passageira, uma cliente antiga da empresa, e ela me falou, há muitos anos atrás, se você vai para um destino, e aquele destino, você imaginou 100%, mas chegou lá, a viagem está mais ou menos, está 50%, transforma esse 50% em 100%. Porque muitas pessoas vão com a ideia concebida, eu estou indo para a Tailândia, vai ser tudo maravilhoso, vou para Phi Island, chegar lá vai ser isso, o mar vai ser azulzinho, pode chegar lá, pode estar nublado, pode estar com vento, pode estar com... puta, não é aquilo que eu vi no Instagram, não é aquilo que eu vi na foto de fulano, mas é você que faz os outros 50% acontecer. Eu acho que assim, se eu disser para você assim, teve um destino que eu não gostei, eu estaria mentindo. Porque eu acho que quando você viaja tem mais a ver com o passageiro do que com o próprio destino. Você pode falar isso com propriedade. Tem a ver com a questão de você estar aberto para aquele lugar, para aquelas pessoas, para aquelas experiências, para aquela gastronomia e de você se permitir mesmo viver outras realidades, né? Outras culturas. Não vá com a opinião formada. Não, exatamente. Então, por exemplo... A Tailândia, se você vai naquela praia, eu não sei como que tá hoje, isso aí foi em 2010, né? Então a gente tá em 2022, muita coisa mudou. 12 anos. Aquela praia do filme do Leonardo DiCaprio, a praia, realmente, quando eu fui, lotada. Assim, tipo, na época eu até estranhei, eu falei assim, não, eu acho que devia ter um controle. Devia ter um controle da quantidade de pessoas, porque eu achei que poderia ser um problema e depois o que eu fiquei sabendo é que eles realmente restringiram o acesso porque estava danificando. Mas assim... O meio ambiente ali... muita gente. É um lugar muito bonito, cara. É lindo, mas muita gente. Você percebe que, assim, para você chegar lá, o acesso, a quantidade de pessoas numa praia tão reduzida, você fala, não, tá estranho isso. E eles realmente, acho que restringiram e parece que hoje está uma situação melhor naquele lugar. Mas assim, não é porque não era a praia do filme do Leonardo DiCaprio, que só tinha ele e outras pessoas lá fumando beck, e que vai ser uma experiência... Sim. Por exemplo, eu tenho lugares que eu falo, gostaria de voltar. E tem lugares que eu falo, talvez não precisaria voltar. Uma vez bastou. França, não sei se eu voltaria. Gastronomia é um negócio que pega muito, eu acho, né? Gastronomia pega... Porque... Como a cultura pode ser muito assim, diferente, digamos assim, talvez a pessoa pode não se adaptar ou ter barreiras com isso, né? Mas aí comer. Eu acho que depende se é uma pessoa assim que tem restrição para comida. Eu como até pedra, né? Então. Tudo bem. Tá com fome, manda para dentro. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a gente não tem problema. Não tem perrengue. Mas tem, por exemplo, Mas acho que foi muito da adaptação, né? Por exemplo, eu sou vegano. Pronto. Altas restrições, mas tudo bem, me viro, né? Mas assim, Mas vegano realmente aí para quem tem uma restrição, mas eu acho que assim, tem veganos no mundo todo, né? Então, mas tem lugar que é difícil encontrar, viu? É mesmo. Pô, Amazônia. Não tem tá. arroz na Amazônia, cara. Meu Deus. Aliás, um destino, vamos conversar sobre ele. Né? Demais lá. Já passei 40 dias na selva lá dentro, hein? Irado. Comendo nada, né? Fruta, né? Então, vivendo da natureza. Vivendo da natureza. Aí, ó, tá aqui igual os nossos índios. Tá certo, Marcelo. Isso mesmo. Maravilhoso. Mas eu acho que... A bebida é beleza. A gente tá da média aqui, tá alinhado. Tendo um álcool, tá tudo certo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu Deus. A Europa tem cerveja boa, né? Então, vamos falar de... Nossa. Alemanha? Acho que a Europa inteira. Europa inteira, assim... Eu tive a oportunidade, quando eu voltei da Austrália, meu pai se aposentou e eu tive uma oportunidade de ter uma viagem pela Europa com a minha família. Minha família é uma família simples, assim, não era algo que a gente imaginou que um dia isso pudesse acontecer. E isso aconteceu, nós 5. Minha irmã era au pair na França, eu estava na Austrália, eu voltei, pegamos meu irmão, meu pai e minha mãe e a gente fez essa viagem. Foram 10 mil quilômetros. Meu pai dirigindo, então a gente fez rodamos bem. E rodamos bem bebendo. A minha mãe, Terezinha, vou trazer várias histórias suas aqui. Ela bebeu os 30 dias seguidos. Que beleza! Só que o que acontece, né? Brasileiro tem mania. A gente levou o nosso isoporzão. Nossa bolsa térmica aqui do Brasil, entendeu? Uma cinza gigante. Tá tudo certo. Passava no mercado, comprava. Abastecia. Não, imagina, assim, a cerveja, o vinho. A gente começou na França, que é um pouco mais caro. E aí a gente começou na França, então a gente comprava suas coisas de mercado e bebemos muito vinho, né? Mas de mercado, assim...
Eu lembro que tinha, sei lá, cada taça de vinho na França era, na época, 5 euros. E aí a gente convertia, ficava um pouco caro, né? E depois a gente foi pra Espanha. Até tem uma história engraçada, assim, que na Espanha tinha placa, assim, uma cerveja, um tapa, 1 euro. Aí tem até um vídeo da minha mãe falando, gente, mas um tapa, o que é tapa, né? Mas por 1 euro pode vir um garçom dando bordoada na minha cara aqui que não tem problema nenhum por 1 euro uma cerveja. É o bar do AA, né? Toma uma breja, um tapa, ó, não vai beber, hein? Agora imagina, 1 euro uma cerveja, assim você pode vir cada cerveja, o garçom vem aqui, me mete um tapa na cara que tá tudo bem. Bebemos bem. E foi uma viagem muito bacana. Minha mãe ela é um personagem, uma pessoa bem engraçada, bem divertida. Então tem muitas histórias boas da Tem um Europa. pouco dela em você, pelo jeito, né? As pessoas, percebe, né? as pessoas dizem que tem bastante. Quando as pessoas conhecem minha mãe, falam, já entendi. Por que da você é onde assim? veio. Onde vem? Exato. Por exemplo, a gente viajou 10 mil, é muita coisa. 10 mil quilômetros na Europa Em é 30 rodar bem. dias é muita rodar- coisa. E de rodar pessoas bem. que não conhecem. Então a gente foi. Como que aquela. Na Suécia, eu esqueci agora. A gente pegou um caminho errado, um lugar super perigoso, que só passava um carro, sabe? Eu esqueci, é famosa. Depois, se eu lembrar, eu trago para vocês. E a gente fez tudo com GPS. Minha mãe chama Terezinha, a gente apelidou esse GPS de TT, porque era um GPS que falava a todo momento, né? Só que o que acontece? Meu pai dirigindo, minha mãe do lado, minha irmã no meio, eu do lado esquerdo, meu irmão do lado direito. 10 mil quilômetros com o GPS falando... A Sim. cada 5 segundos, rotatória, segunda à direita. Então. Só que não era o GPS falar e meu pai ouvir, era o GPS, rotatória, segunda à direita. Aí minha irmã, mãe, é rotatória, segunda à direita. Aí minha mãe, Gil, é rotatória, segunda à direita. Era segunda à direita? Larissa, é a segunda... Meu Deus, vai reto, porque a segunda à direita é só ir, seguir o caminho. Então, 10 mil quilômetros deste GPS, eu vou dizer pra vocês, falando na orelha de todo mundo. foi um pouco estressante. Mas foi uma viagem muito bacana. Eu levo... Foi França, França, Espanha. Foi França, Espanha, foi Portugal, a gente passou na Suíça, a gente passou na Alemanha. Nossa, rodou mesmo. A gente... Nossa... Enfim, a gente rodou bem, assim. E aí, depois, eles voltaram, depois de 30 dias, tem uma história boa também. Voltaram? Voltaram pro Brasil, e eu fui para Londres e fui para a República Tcheca visitar meus amigos. O isopor tava cheio Então, e não podia trazer, o né? mais importante, As né? cervejas É na a hora de cerveja. voltar. Então Que faz com dizem que minha mãe teve. E era aquelas cervejas, né? Tipo, igual tem hoje, assim, cervejas fortes e grandes as latas, assim. E não vou desperdiçar, né? Então tomou toda a cerveja para ter que voltar. Fez o voo que nem lembra de nada, né? Porque veio que veio 12 horas, 13 horas, passinho. Acordou Exatamente. acordou aqui. Melhor no que Brasil. Dramin, né, pô? Exatamente. Ô, Mel, te perguntar um negócio. Você viajou 10 mil quilômetros num carro. Carro na Europa é coisa pequena, não é que nem nos Estados Unidos que você aluga uma Grand Caravan lá e vai embora. Era um carro grande? Não, era um carro grande. Era um carro conseguiram isso. Era um carro grande, era um carro com porta-mala grande. Meu pai, muito controlador, só ele dirigia. E eu, assim, um pouco exaustivo, né? Porque eu gosto de dirigir. Ele curtiu bastante a Alemanha. Porque a Alemanha realmente você consegue, né, pisar no pé. Tem uma Acelerar história, um pouquinho mais. tem uma história boa da Alemanha também. Alguém fala alemão aqui ou não? Não, Vocês A sabem gente pode como é fazer uma aula. saída em alemão? não. Você vai... Eu vou chutar Auschenwald, sei lá. Então a gente tava na estrada da Alemanha, cortando a Alemanha inteira, sei lá quantas horas, e tinha sempre placa, Auschwitz, não sei como que é, Auschwitz. Aí depois não sei quantas horas minha mãe virou, falou assim, nossa, Gilmar, essa cidade Auschwitz é grande, né? Era a saída. Nossa. Não, Terezinha, é saída em alemão. Mas o bom de você viajar, como você faz, eu também faço umas coisas assim, muito parecidas com as suas, de vai desencanado. Você vai para um lugar e fala assim, vamos ver no que vai dar. Eu acho demais isso. Porque quando você vai com a coisa tudo muito certinha, não tem emoção. Sim. O legal de você fazer o que vocês fizeram, que é um tour pela Europa, a gente está disposto a fazer, eu acho que tem idade, tem tempo na vida, né? Idade na vida que você se permite fazer essas coisas. É muito bom. É verdade. É muito bom. Eu tenho uma amiga Com a minha. família ainda. Então, tem uma amiga minha que ela fez um mochilão também pela Europa. E ela falou, cara, chegou um dia que, tipo, foram para uma festa, acabou a festa e vão para onde? Então, não sei. A gente precisa seguir a viagem, mas não tudo fechado na cidade. Ela dormiu no ponto de ônibus. Exato. Dormir em aeroporto. Amanhã, quando acordar, abrir o ônibus, a gente pega um ônibus, vamos para uma estação de trem, do trem a gente
olha o lado que vai e vamos seguir viagem. Se você é mais. Porque assim, se você é mais tranquilo, então você tem uma questão de adaptação mais rápida. Isso. Eu tenho uma parceira minha, que é assim, das minhas grandes viagens, que é uma parceira que a gente dá super bem, que é a Patota. A gente já viajou bastante e a gente tem boas histórias, assim, porque a gente não é muito apegado nesse roteiro, cronograma. Então, assim, o que chegou no lugar mudou. A gente altera e tá tudo certo. Você falando assim, quantas vezes que eu já cheguei em hostel ou em hotel que não era o horário de check-in, Então, e um hostel eu dormi no chão, esperando assim, o horário de check-in era às 2h, a gente chegou às 6, 7 da manhã, a gente não tinha dormido na noite anterior. Nossa. Quer dizer, eu não dormi muito, mas a Patota, se colocar ela aqui, ela dorme, né? Então ela dormiu horas lá no chão do hostel, assim. Então depende muito. Isso. É claro que depende muito do lugar que você tá, né? O exato, público que é. a companhia. Quando eu trabalhava no Hyatt, Então. saudade, Hyatt. O Hyatt disponibiliza cortesias em hotéis Hyatt pelo mundo a partir de um tempo que você está trabalhando, casa. anualmente. Então, Ok. gente, Que na chato, época que né? eu trabalhava no Que Hyatt, sei chato. lá, fiquei em Andaz, New York, em frente à biblioteca lá. Então, sei Fiquei qual que no Grand Hyatt lá de Nova York. E hoje em dia eu tenho ficado em hostel, né? Mas Hyatt, se quiser me patrocinar, fique à vontade. Então, assim, você se adapta no padrão, né? Você já vivenciou isso e você já vivenciou isso. Claro que assim, Eu acho ficar que tem num muito a 5 ver com o seu estrelas. momento de vida também, idade para algumas coisas. Mas eu fiz ao contrário. Mais velho, eu fui mais podreira. Mais nova, eu tava tava nadando de braçada. De braçada. Ficar no Grand Hyatt de Nova York, ó. Então, eu acho que mudou um pouquinho, não é mesmo? Mas tá tudo bem também, sabe? Assim, tipo... O importante é você vivenciar tudo isso que aquilo, eu né? falo. Tá Pra vida, né? pra vida. Eu acho que é isso. Se você... É questão de resiliência, questão de adaptação, poder de adaptação. E quando você tá viajando, o que você mais faz é se adaptar. Exceto quando a pessoa acaba comprando um pacote, vai ficar no Claro. resort, enfim, que já tá toda a programação. Eu sou já mais... quando a gente chegar lá, a gente vê o que a gente faz. Eu penso assim, acho que você pode concordar ou discordar. Existem clientes que vão comprar uma determinada viagem numa agência, ou numa OTA, ou onde queira, e aquele cliente vai chegar lá no aeroporto X, ele pousou, ele não encontrou o transfer dele, ele já tem uma trava mental, que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe ir para frente, ele não consegue... E agora, o que eu faço? Não estou achando a plaquinha com o meu nome. E tem pessoas que vão viajar que, assim, quando chega lá, o que a gente faz? Chegando lá, a gente vê. Chega lá. Quando eu fui, nessa Pronto. última vez que eu fui em Tem- 2018 para Tem a viagem para Rússia, todo tipo. exato, a gente estava com cronograma e a gente ia para Romênia. Oi. E aí nós fomos pegar o ônibus e chegamos lá, não compramos, né? Uma passagem do ônibus, não é mesmo? Chegamos lá, não tinha disponibilidade, não tinha passagem. E a gente estava com a reserva em Vamavec, e aí não tinha mais reserva onde a gente estava. E aí, o que faz? Aí chegou um cara vendendo. Olha, tem um esquema aqui fora da rodoviária, que a gente tá indo lá para Vamavec. Se quiser, sai em 15 minutos. Aí a Tipo, que é Patota... lotação? Então, só que você tá lá na Romênia, numa rodoviária, né? Tipo, numa Tietê aqui. Não é muito arriscado. Cheirinho de tráfico de órgãos, né? Exatamente. Então. E aí eu virei pra Patota e falei assim, cara, vamos, né? Vamos. Qualquer coisa, assim, eu tô com a minha mala, você tá com a sua mala. A gente tava com aquele travesseiro de avião. Falei assim, a gente mete travesseiro na cara desse cara que a gente sai correndo. E a Patota, nossa, Melina, você me coloca em cada lugar. E aí ele foi levando a gente. Aí eu falei assim, mas você tá levando a gente? Você conhece? Ele falou, são meus amigos. Aí a Patota, então tá tranquilo, você é amigo do cara, então, beleza. Bora. E era um ônibus, assim, sem condições nenhuma. Era tipo uma van que sai Uma do clandestina. Jabaquara. E Então. a gente foi pra Vamavec e tá tudo certo, assim. E chegaram. Assim, nesse trajeto da rodoviária até a van, eu fiquei um pouco assustada, porque é realmente como se a gente estivesse andando, sei lá, por São Paulo, lá na região do Brás, sabe, região que você não conhece. Acho que talvez seja o momento que a gente Deu vai... medinho. Mas foi muito rápido, assim, tá tudo bem, estamos aqui para contar a história. Então. Mas é isso, né, de isso. você realmente... Talvez eu não sugiro, tá, gente? Em alguns momentos, não. assim, eu Tem sou um pouco passageiros- irresponsável. Isso, tem passageiros e passageiros, né? Tem cliente que opta por fazer viagem totalmente desencanada, compra o bilhete, vai como, né? E
pega a mochila, cai nas costas e vai embora. Exato. E tem pessoas que, não, olha... É perfil mesmo. É perfil. Perfil, gente. Que já vai com, né? Você vai com pacote, você já vai com tudo. Enfim. Tudo. Eu não sou desse perfil. Eu gosto de, por exemplo, resort. Eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de conhecer os ambientes. Mas, de repente, se eu tô indo para um lugar para descansar, aí pode rolar, sabe? De ficar num resort. Do contrário, eu gosto mesmo de ter... Mas se você tem um grupinho assim de amigos já que topam, né? Estão no mesmo perfil que você gosta, assim, são deslocados, não tem muita frescura, acho que é legal. Rola. É pra não ter confusão também, né? Não ter briguinha. Isso, fica causando. E você sabe que o que eu percebo quando você viaja com amigos é importante. Tem que ter uma sinergia. E tem que ter um respeito. As regrinhas básicas. Viajar com amigo é igual alugar casa de praia, né? Exato. Ou dá certo... Ou não. Mas assim, eu acho que dá certo quando você respeita as vontades da outra pessoa e não tem aquele compromisso de fazer tudo junto. Tudo junto. Isso. Então, assim, tô com vontade de fazer isso, eu tô Vai. com vontade de fazer aquilo, então a gente se vê no final do dia. Beleza, tranquilo. Tudo certo. E eu já tive viagens, assim, onde algumas pessoas tentaram ter o controle sobre mim, eu me estressei bem, sabe? Assim, vai comer Então, isso, quando vamos comeu, então. Quando comeu, pera. então. Deu uma estressada, assim, eu falei, opa, bicho, se eu quiser parar aqui... Tem uma frase que fala o seguinte: você quer de fato conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Ou casa, né? Então, É o que dizem, né? Também. Não sou casada, qual mas é será o que que é o dizem, pior, né? hein? Também. Eu acho que casar, né? Porque a viagem termina em tempo, 15, 30 dias. Quer dizer, gente, com todo respeito aos casados aqui. Mas Que situação. Mas é isso, assim. Essa minha amiga Patota, a gente viajando, assim, é uma parceria. Assim, nunca estressamos. Você já foi presa alguma vez em algum lugar? Olha, eu pensando, claro que não, né? Por que eu pensei? Por que eu pensei pra responder? Ela demorou pra pensar. Então, opa, não. Não, eu não fui presa. Deportada? Não. Ainda não. Foi pra salinha nos Estados Unidos? Não, Então não. não tem emoção. Não. Deus é bom, né? Mas conte pra nós, assim, Eu- quais foram os maiores perrengues que você fala assim, nossa, que depois que você passa aquele perrengue, você fala assim, cara, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Eu sei que vai ter um álcool envolvido, isso aí é batata. Teve algum que você fala assim, puta, nunca mais eu faço esse tipo de besteira? Eu tenho alguns, depois eu conto. É que assim. Como que eu posso te dizer? É que eu dou risada, né? No Exato. final Depois você que fala. passa, Eu não sei se você fala assim, ai, nunca vai acontecer. Fala, tem uma história boa pra contar, sabe? Assim, tipo, algumas ressacas que por conta dessa ressaca de não conseguir, sabe, viver no dia seguinte, você acaba perdendo um pouco as oportunidades. Verdade. Não deveria ter bebido tanto, sabe? Podia ter dado uma maneirada Nada. pra conseguir Fazer. aproveitar mais. Teve uma vez na Alemanha que a gente acabou de chegar em Berlim e fomos fazer um daquele... Como é pub crawl, de você sair em bar, bebendo. E aí a gente ficou bem... E a gente acabou de chegar, a gente ficou bem bêbada. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não posso ter coisas de valor comigo porque eu perco. Então, tudo que é passaporte, ou documento, ou cartão de crédito, tudo fica com a Patota. Só que a Patota voltou antes daquele e eu conheci umas brasileiras, fiquei com as brasileiras, ela voltou antes, ou seja, quando eu saí de lá, eu não sabia o hostel que eu tava, o bairro do hostel que eu tava, eu não tinha celular, eu não tinha nada. Eu lembro que tinha uma torre de TV próximo ao hostel. E aí eu lembro que eu tava com as brasileiras, elas foram pro lado com o pessoal, eu falei, eu tenho que ir sentido aquela torre, né? E assim, era de manhã. E aí eu fui pedir carona na Alemanha. E uma mulher, eu acho que se sensibilizou, tinha 2 crianças no carro atrás. Aí eu falei, então, eu não sei qual que é o meu... Mas eu sei que é perto daqui. Ela falou, não, eu te deixo lá perto. Porque era longe, eu ia a pé, eu não tinha... Isso é realmente, talvez, olhando pra trás, talvez eu não fizesse de novo. E ela tava com 2 crianças atrás. E eu estava um tanto quanto alcoolizada. E aí eu ficava virando pras crianças, sabe assim, tipo, porque eu não sabia falar alemão. As criancinhas só, doida aí. Então, imagina a mulher, que até hoje, assim, eu gostaria Essa de... louca tava falando. Não, assim, por que aquela mulher parou com os filhos pra realmente, assim, nossa, obrigada, né, Deus por é isso. bom o tempo Deus por todo. isso. E eu, pra fazer gracinha, tava meio bêbada, fazendo com as crianças, para as crianças rirem. E as crianças assim, né, tipo... Nossa, Quem é essa pessoa? isso, né? E esse foi um dia que eu realmente
não consegui levantar no dia seguinte. Tomei banho ajoelhada no banheiro do hostel. Foi realmente uma viagem. Foi uma experiência complicada, mas uma experiência Sim, boa, né? sim. Pra poder contar. O desfecho foi positivo, né? Foi. Se eu faria de novo, acho que melhor não, né? Sim. Mas não é uma coisa assim, sei lá, tão de me arrepender. Você tem história? Tem. Você já se arrependeu? Então, contar uma rapidinha aqui para você. Ezequiel talvez não saiba dessa. Fui num Fan Tour. Fan Tour, pessoal, para quem não conhece, quando nós somos chamados, convidados por uma companhia A, B ou C para ir uma viagem. Eu estava a convite da MSC. Marítimo. Um navio maravilhoso em Cuba. Olha, falei, puta, vou ter a chance de conhecer Cuba, né? Vai ser muito legal. Fizemos um baita de um esquema para estar em Santiago de Cuba, onde partiria aquele navio. Eu acabei chegando um dia antes, porque a nossa hospedagem seria já a bordo do navio. Beleza, tudo certo, fui lá, conheci, cheguei, consegui entrar em Cuba. Experiências engraçadas, né? Daquela coisa do cara falar assim, você quer que ligue o ar-condicionado? Quero. O cara baixou o vidro do carro. Então, eu vento. É o que tem aqui, né? Mas tudo certo, você vai se ambientando com aquilo, acostumando com a cidade, né? Um calor fora do comum, beleza? 2 dias lá em Cuba, já fizemos aquela amizade, sabe que a gente de viagem, quando se junta, demora muito para fazer amizade, né? Então, 5 minutos. 5 minutos, tudo certo. Já começamos a andar por tudo quanto foi lugar, por Santiago de Cuba, e já começa a entrar nos bares, e entra aqui, toma isso, e morrito para cá, morrito para lá, e tudo certo. Bom, enfim, quando o cruzeiro realmente começou, a viagem iniciou, recebemos um alerta que tínhamos um furacão já chegando muito próximo de Cuba, e o navio poderia fazer algumas mudanças de roteiro, porque ele teria que estar fugindo o tempo todo Do furacão. do furacão. Então, Sabe a decisão. sabe a decisão. E a viagem teria que ter um pouquinho mais de emoção, né? Tudo bem, lugares maravilhosos, fomos viajando pelo Caribe inteiro, várias ilhas lindas, lugares maravilhosos, passamos por, enfim, uma porção de cidades que a gente não estava nem no roteiro, tinha que estar ali encaixando, ia passando. Passou pela Jamaica, onde você já imagina o que aconteceu, né? Legalize total, foi aquele show, né? E a viagem continuando, até que chegou um momento que ele falou assim, gente, o navio vai parar no México, né? Vamos precisar fazer um stop no México, porque está perigoso, e o navio vai ficar aqui na região do México, ali na região da Riviera Maya. Falei, opa, legal, né? Vamos aproveitar e vamos conhecer. E o meu coleguinha de cabine falou, cara, no México eu tenho uns amigos. Tamo em casa aqui, ó. Tamo em casa. Cola na minha. A gente cola de na viagem tem amigo no México. Falei, cara, em México a gente vai se divertir. Se dá bem. Vamos se dar bem. Parou no México. Você ouviu a voz do diabo, né? A voz veio. Entendi. Chegou no México, a voz veio. México, Cozumel, é aqui o lugar, hein? Descemos de manhã, fizemos um passeio, fizemos um mergulho, fomos até El Cielo, um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha Qual é vida. a cidade? El Cielo é uma região da Riviera Maya que você pega um barco em Cozumel. Você navega durante ali umas 2 horinhas de catamarã. E quanto mais adentro do mar você vai, mais raso fica. Mais raso fica? Raso fica. É o Nesse não posto. fui, eu fiz Del Carmen até Cancún e voltei. E aí, aquele Lindo. mar dessa cor aqui, né? Nossa. Dessa cor. E já, na volta de El Cielo, já o álcool começa. Porque você pode beber na volta do mergulho. Vai. Tá ali no barco, bebendo, mergulha, bebendo, volta Tem bebendo. aqueles Entendi. restaurantes todos, legal. Voltamos pro barco, tal. Aí, o que eu vou fazer o quê? Aí a companhia deu opção. Quem quiser permanecer aqui em segurança, fica aqui no barco por mais 2 noites, depois a gente vai verificar como é que vai fazer com o aéreo de vocês, porque o meu aéreo era de Santiago de Cuba, eu estava em Cozumel, não tenho nem voo para ir embora. Entendi. Né? Quem quiser ficar no barco, fica mais uma semana, vamos voltar com todo mundo para Santiago de Cuba e para Havana, tá tudo certo, né? Beleza. Eu e esse meu amigo falou, não, vamos pegar nossas coisas aqui, vamos rapar fora, vamos embora. Vamos ficar aqui no México. Vamos ficar no México. Pega as suas coisas aí, vamos desembarcar. Sabe a A decisão. porta do navio está aberta mesmo, porque como ficou parado no porto, era só descer. Aí desceu. A ingenuidade. Pegamos meia dúzia de roupa, cada um pegou as suas coisas, tchau, vazou, embora.
Pegamos, ele pegou carona, já fomos passear, vamos não sei o quê, vamos para Playa del Carmen, começamos a rodar, ok. Ele, como tem amigos, permaneceu no México mais um tempo, e eu falei, não, preciso ir embora, né, gente? Preciso arrumar um bilhete para ir embora para o Brasil. Ok, fiz os contatos necessários, contatos imediatos, 3º grau, arruma o bilhete. Ah, conseguimos um voo para Lima, você vai? Vou. Falei, amigo, eu estou indo para Lima, de Lima Vai pingando. Vou pingando, uma hora eu vou chegar na minha terra, tá? Vou embora, vou chegar. Tudo certo. Eu, minha mala e minha garrafa de rum, que eu comprei um rum lá no México. Tudo em Cuba. Tudo certo. Até a hora que eu fui apresentar meu documento na aduana do México para sair do México. Eu, na minha ingênua cabeça, não precisava de visto mais. México não exige visto brasileiro. Não exige visto desde que você venha pela fronteira aérea. E eu, que caí no México lá, que nem um retardado, de lugar nenhum. O cara perguntou, como é que você entrou aqui? Meu Deus. Eu falei, então, Perdi moço, o navio. eu saí do navio, mas você saiu como se eu não deixei? E aí a aduana, cada hora, me perguntava uma coisa, não, você não pode estar aqui. Você precisa Você tá ilegal. Você está ilegal aqui no meu país. Por isso que você me perguntou se alguma vez eu fui presa, né? Porque você então, foi preso. E aí ele Ou foi, não? e aí ele foi perguntando, me dá seu passaporte, deixa eu ver. E aí eu expliquei, eu falei, olha, vamos lá, vou abrir meu coração com você. Nós somos agentes de viagens, eu estava a convite dessa companhia, tal. Nós desembarcamos e saímos. Só que Simples eu assim. realmente não aguardei a chegada da fiscalização mexicana dentro do navio, onde vocês dariam visto, e eu saí. Então, eu tenho que dizer, eu estou ilegal aqui. Meu Deus. E aí o cara olhava, balançava a cabeça, eu falei, gente do céu, como é que eu vou embora? Aí ele falou assim, ok, eu vou te multar, agora você vai pagar uma taxa e eu vou te conceder um visto de entrada e um visto de saída. Nossa. Acho que é baratinha a taxa? Então, Simbólica. simbólica, assim, para peso mexicano, eu falei, vai me cobrar em pesos, assim, em torno de $50. Tá. Paguei a taxa lá, recolhi um chá de canseira, quase que eu perdi o voo, Nossa. porque ele me liberou assim nos últimos minutos para não perder o voo. Aí ele carimbou, falou, nunca mais você entra num país de forma ilegal. Mas que sistema falho esse, né? Porque deveria ter um posto da fiscalização ali na Então, saída mas do... Eu Quando que não sai esperei. do navio- Não, então, não teria que esperar. É. O posto teria que estar lá. O certo Né? seria no porto de... É que aconteceu o quê? Foi uma situação tão diferente. Todos os navios que estavam navegando pelo Caribe correram para aquele porto e não ficaram tá- lá. Talvez eles não estivessem nem Mas preparados estrutura para pra a aquilo. estrutura. O certo, acredito que sim. Se fosse um Porto Santos, por exemplo, tem a aduana brasileira, estaria ali. É. Quer descer? Você vai ficar no navio ou você vai ficar aqui na cidade? Não, vou ficar aqui. Então, carimba, tchau, vai embora. É. Segue sua vida. Foi bem atípico também. Foi muito atípico. E eu, já que não preciso de visto, peguei meu passaporte e desembarquei. E a pergunta que não quer calar, você tem interesse de repetir, de entrar num país ilegal? Ou é uma coisa que você não repetiria? Não, Ah, acho só que pra saber. essa aí já bastou, assim. Já bastou? Teve outras que se minhas filhas, quando assistiam o episódio... Não quer elas vão- seguir carreira de coiote, atravessar ilegal. Minhas filhas, minha esposa, quando assistir esse episódio, elas vão lembrar de coisas assim que a gente já fez no trânsito nos Estados Unidos, que eu não repetiria mais. Certo. Né? De ser chamado de inconsequente. Entendi. Multas e mais multas de trânsito, que eu falo assim, gente, como a gente faz as besteiras, e aí serve de lição para orientar um futuro viajante, fala assim, não faça isso. Não quando você- faça isso. Não É. faça isso. O né? barato sai caro. É, Barato uma sai última peripécia que eu fiz, assim, que foi eu falo que foi uma aberração. Né? O Fred, um amigo nosso que já gravou com a gente aqui, vai assistir, ele vai dar risada, ele fala, puta, você realmente conseguiu fazer o inacreditável. Eu fui até Londres para um evento de intercâmbio com ele, e eu fui sozinho. Ele foi por um caminho, ele foi por outro. Ele foi pelos Estados Unidos, não, ele foi via Europa e eu fui... não, nós dois fomos via destinos diferentes, cidades diferentes, só que eu fui via Holanda, eu fui via Amsterdã. Tá. Quando chegou em Amsterdã, eu peguei o fone de ouvido, liguei o musiquinho, desembarquei e tô andando no Cagou aeroporto. pro mundo mesmo, né? Exatamente. Defecou para o mundo. Botei o fone de ouvido e fui andando. Quando eu percebi, eu estava na rua. Eu não sei como eu consegui fazer isso. Até hoje eu fico pensando, como é que você conseguiu sair lá da área restrita? Eu fui andando, exit. E fui saindo. Quando eu olhei, eu estava na calçada. Você saiu. Aí eu falei, gente, mas não era para eu estar aqui. Eu tinha que estar lá. Aí você pensou, não, mas será que cheguei em Londres? Estou em Eu tenho Amsterdã? que voltar para pegar o voo Meu. interno agora de Amsterdã para...
para Heathrow. Como é que eu cheguei na calçada? E como que você vai justificar e explicar pro pessoal em outra língua essa cagada? É difícil mesmo. Holandês, bem fácil de falar. Nossa. Aí eu olhava aquelas portas e falei, gente, eu não vou Meu voltar Deus. para trás. Aí eu chamei um homem lá, falei, moço, vem cá. Olha meu passaporte. Olha meu voo, meu boarding pass. Eu tenho que voltar. Eu tenho que pegar esse voo, me ajuda. Ele falou assim, ele olhou e falou assim. Ele baixou a cabeça e falou, aguarda, fica aqui. Aí veio um rapaz com aquelas motinhas, com duas rodas, Segway, né? Com aquelas rodinhas, duas rodinhas. Follow me. Imagina o tamanho da pessoa, Pô, né, sabe o que é velho? muito bom? Eu adoro ficar imaginando o que a pessoa imaginou, né? Imagino que esse homem, ele deve ter falado, puta que pariu. Como é que essa Cê mulher... é brasileiro. Tô Dinheiro. brincando. Aí ele olhou e falou assim, então, nós vamos voltar por todas as portas, eu vou te levar até a imigração, vou te acompanhar na imigração, você vai fazer, quando terminar a imigração, aí você pode seguir para o voo doméstico, que você já está atrasado. Meu Deus. E eu falei, gente do céu, vamos lá. Aí o homem foi com a motinha lá na frente, eu fui caminhando atrás dele até a imigração, fiz tudo de novo, passei por todo mundo, dá licença, tá atrasado, pegou pela mão, falou, agora você vai pro gate, seu voo lá tá atrasado, só falta você. Pois é, ainda não perdeu o avião, né? E essa Pelo menos história do não perdeu. Ale, agente de viagem há Então, mais de 30 tem anos milhares aqui no dessas mercado. daí. Maravilhoso. Tem milhares dessas que acontecem. Muita história pra... Não faça o que eu fiz, né? Então, É. mas você, assim, é distração, é você Ah. desembarca com a cabeça na lua, não, tá tudo certo. Tá tudo E bem. vai andando, tá vendo? Saída, mas não é saída. Você tinha que estar olhando lá, conexões, voo de conexões, não é saída. Eu fui, eu saí, eu não sei, até hoje eu falo assim, como é que você não passou por nenhum... Na barreira. Ninguém parou, né? Tipo, Vai indo, fui indo. foi O go with the flow. negócio para dar golpe é ter confiança, né? Confiança. Você entrou sem visto, sem É isso, cara. Ele tava num personagem, uma tava pessoa no perso- distraída, Era um entendeu? holandês nativo, tava voltando É. pra casa. É Legal. isso. Tô aqui, sou daqui, moro aqui. Isso aqui é minha vida. É. Entendi. E vai aprontando. E assim, eu aprontei muita coisa já em viagem, que sim, que eu falo, gente, tem coisas que eu não faço mais. Não faço mais. As filhas e a esposa agradecem, né? Pra não Agradecem. vir, ok. Quando vem aquela placa, quando você vê aquela placa nos Estados Unidos, stop, é stop. É stop. É stop. Não é stop for a while. É stop mesmo. Isso. Entendi. É pra parar. É pra parar. É pra parar. gente. Tá. De Só viatura, correr rindo. atrás, de viatura correr atrás do nosso carro. E Essa- para. Essa parte eu não sou muito fã de... Você não tem emoção, você não gosta. Não, porque eu evito esse estresse aí que fica muito caro. É Muito mesmo, caro. Ezequiel. Você é uma pessoa... Nunca perdi nenhum voo, até hoje. Não? Você nunca foi Nunca pro perdi. aeroporto errado? Já peguei avião pela cauda, assim, sabe? Quase perdendo assim, no check-in. Mas nunca. Esse voo quase perdi foi de Confins. Quase que eu perdi. Uma É, sexta-feira então. voltando para São Paulo, fui a trabalho. E o aeroporto não é perto, né? É Não, longe. é. Confins é longe mesmo. Confins é longe. É longe. E aí, no guichê ali, fechando, eu consegui embarcar ainda. Meu Deus. Nunca perdi um voo. Eu já errei aeroporto, mas... Ah, já perdi voo. Pra Salvador. Eu fui pra Guarulhos e o voo era de Congonhas. Errou o aeroporto. Errei o aeroporto. Mas isso só aconteceu uma vez. Só aconteceu uma vez. Dentro Não é da, uma coisa que deveria dentro da acontecer com agência, frequência. dentro da agência, nós já vimos assim uns casos bem hilários, assim, alguns casos realmente bem. E às vezes acontece até por inexperiência do passageiro. E eu falo que muitas vezes não é a culpa dele, é porque ele não foi orientado É. a fazer a coisa certa. Olha, você sabe como é que é o procedimento? Às vezes a pessoa não sabe, né? E reforçar, né? E Mas reforçar. pode ser que às vezes a pessoa saiba Então, e coloca o fone de ouvido É, e isso que eu ia sai falar. num país e sai de um país. que É. não era o país que ele Não é devia que é pra ser. sair. Acho que o celular distrai muito no aeroporto. Sim, também. Se você sim, ficar sim. atento Distrai. à comunicação, você É. acaba perdendo mesmo. É verdade. Nós tivemos um caso, há muitos anos atrás, um passageiro, que ele recebeu o boarding pass dele, né? É assim, recebeu o cartão, tal, foi lá, alguém dessa empresa dele, a secretária, não sei quem foi, fez o web check-in dele. Tá aqui o web check-in, tudo certo. Ó, presta atenção, tá aqui o seu nome, número do seu voo, explicou tudo para ele. Vai lá no aeroporto e olha lá os check-in das companhias, fica lá em frente, lá, aguardando o horário do seu voo. É. Tá bem, aguardando o horário do voo. Quando deu o horário dele, passam 15h30, tá na hora de embarcar. Foi lá no check-in. Olha, são 15h30, tá aqui meu horário do voo. A moça falou, não, moço, Que seu voo já tá ali, ó. seu tá... voo já fechou porta, já tá taxiando. Você tá aqui na área de
check-in, você tinha que estar lá no embarque. Ah, É outra região. não, aí é... E aí perde o voo, aquele puta custo para fazer tudo de novo, esperar um outro horário. Então, assim. Puta, mas um desse nunca pegou um voo na vida, né, cara? Então, é isso que eu falo. Tem muita gente que tem E pessoas tem muita gente que nunca pegou voo. que pegou voo na vida. Mas Tem agora pessoas- que eu tô pensando assim, eu já perdi 2 voos. Não, eu já posso. Se pesquisar, tem mais Eu tô ali. lembrando, se eu pensar melhor, pode ser que... Pela sua risada, a segunda perda é mais legal. Esse conteúdo alcoólico aí deve ter mais voos. Foi em São Petersburgo que a gente perdeu o voo mesmo. Mas a gente perdeu o voo porque primeiro a gente chegou. Nossa, estava bêbada ainda. Mas tava muita fila. Por isso que a gente perdeu o voo. Foi quando a gente foi para Viena e tivemos que emitir outra passagem. Na Tailândia, é verdade. Não foi voo, na Tailândia eu perdi barco. Sabe? Mas só que eu lembro, só. Sou uma Para pessoa aí. responsável quando viaja, Sim, né, gente? Para. claro. Para aí, né? Ai, sou horrível. E assim vai. São, E assim coisas, vai. são coisas que, para quem trabalha, você que trabalhou no nosso ramo, saiu, né? Hoje está na área Artista. na área de né, Artística. artística, né? E a gente fala, dá muita risada, mas na hora que acontece o problema. Ah, não, a gente fica super estressado, Claro. né? Porque você tá... Mas sempre tem uma saída pra tudo. Sempre tem uma saída. tem. Exato. Só não tem saída pra morte, né? Exato. O resto... Tem que manter ali a cabeça fria, né? Não esquentar Tentar muito. não se estressar. E é bom quando você é uma pessoa que você é flexível Viu? a esses problemas, então você se estressa menos. Exato. Aí entra naquele lugar Eu falo. de não se... Como que eu posso dizer? De você... Enfim, curtir melhor a viagem. Porque Exato. você acaba Isso aí. se adaptando aí com as coisas que acontecem. Nada como você tá. Eu falo isso para quem trabalha no nosso ramo, no nosso setor, para você que a gente viaja. Você viajar bastante, conhecer muito, passar por muito perrengue. Porque quando você recebe isso com uma devolutiva de um passageiro, de um cliente, você fala assim: putz, eu sei como atuar. É. Pronto. E É isso atuar aqui, é o que você faz, né? É resolver. Eu sei como Melina, atuar. Adorei resolver. você aqui hoje. Ezequiel, Muito legal. Depois de Ale. tanto tempo, Obrigado. obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Marcante, né? Eu Marcante. que agradeço. Fique à vontade para me chamar Volume 2, segunda temporada, tá, gente? Queremos conhecer sua mãe um dia. Sim, pode trazer ela. Ela contar as histórias. Tá aí, vamos trazer as duas. Você e sua mãe aqui pro Porto de Timbaço. Nossa, sim. Ela pedindo na Itália, indo comprar. Como que fala? Tava com afta. Ela foi comprar. A minha mãe tem umas histórias boas. Então, olha, ó, tá aí uma pessoa. Vou trazer Produção. Terezinha. Podem trabalhar nesse nome aí. Já vamos marcar a data já. É isso. Vai ser muito legal. Muito obrigado por ter Isso aí. vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Enriquecedor conhecer, ouvir histórias tão bacanas como a sua. Hilárias, né? É isso que a gente quer, porque o nosso canal aqui ele é aberto para todo mundo. Então, não só para diversidade. para quem é cliente final, passageiro, para companhias, para rede hoteleira, para todo mundo. Então, quem quiser. Parabéns pela iniciativa de Obrigado, vocês, viu? obrigado. Muito obrigado. Muito legal Pessoal, estar aqui. Deixar um último recado. Você que segurou, assistiu o nosso episódio até agora. Mais uma vez, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, convida os amigos, compartilha, dá uma força para a gente crescer nesse canal aqui, É isso aí. para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas e Com conteúdo, né? conteúdo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Gente, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.